chat, gente. Mas vai colocando aí pra gente no chat, porque outras pessoas conseguem ver o chat, elas vão me mandando daqui. Ó, a Marli Guimarães de Souza Santos disse: entendi na voz da antropóloga professora Franci Rose que precisamos humanizar a psicologia. Será que estou errada na minha interpretação? Vou passar para a professora Fran. Ela falou humanizar a psicologia? Isso. Acho que é mais que isso. Eu acho que a psicologia ela já é humana, né? Ela já é, só que ela não é suficientemente aberta para todos ainda. Então é um pouquinho mais que isso, né? Humana é como dizer, a psicologia ela é tal. Não, toda psicologia social, toda psicologia é coletiva, toda psicologia é do sujeito, né? Então é um pouco mais que isso, mas que sujeitos? Que humanização? Para quem essa humanização? Quem fala? Da onde fala? Para quem fala? É sobre isso, né? Perfeito. Micael Oliveira Marques pergunta se esse texto da sua fala pode ser compartilhado. A minha fala... Ai, gente, quando eu corrigi todos os erros de português, acertar todo o texto... Gente, eu escrevi esse texto em 30 minutos ontem. Foi um condensado de histórias que eu converso com os meus alunos. Então, assim, ele precisa criar uma cara... E era um texto para ser falado mesmo, né? Porque era o impacto que eu queria criar. Não queria que vocês lessem, eu queria que vocês ouvissem. Porque eu trabalho muito com a questão dos sentidos, né? E como a gente precisa sentir, reverberar no próprio corpo esse texto. Né? Esse texto tem que passar pela pele, sabe? Tem que passar pelo nosso gênero. Né? Por isso que eu gostei muito quando você se apresentou, Aline, que você diz: eu sou uma mulher de 35 anos, cisgênera, heterossexual, porque é disso, né, que a gente está falando. Quem é que está falando? Né? E eu acho que todo mundo tinha que começar assim. E aí, quando a gente faz a descrição nossa no início das nossas falas, que são bem importantes, eu precisava ter dito que eu sou uma mulher muçulmana, que eu estou com lenço, que me venderam dizendo que é um lenço da cor de melancia, que eu estou com uma blusa azul, de manga comprida, que tem botãozinho, que tem livro do lado, que tem livros do outro. Então, assim, porque isso faz parte dessa descrição nossa. E eu acho que, de vez em quando, os psicólogos esquecem para quem eles estão falando, né? E a gente não pode esquecer para quem que a gente está falando e com quem a gente está falando. Perfeito. E fiquei pensando nessa história do humano enquanto esse ser humano universal, né? Então, acho que é importante a gente humanizar, mas não assim, ele né? é universal e particular, né? Perfeito. Ele é universal e particular. Eu não posso olhar um migrante sírio que está aqui no Brasil, cheio de traumas, né? Ou um migrante palestino que cresceu em campo de refugiado e olhar para o trauma dele, para a violência sofrida corporalmente, como se eu estivesse olhando para qualquer outra pessoa do meu consultório, um problema de um homem branco que teve a sua vida e perdeu o emprego. São outras dores. E aí, eu acho que a fala de vocês, tanto da Luísa quanto da sua, Aline, foram muito preciosas, porque vocês falaram, não adianta olhar o indivíduo isolado. Esse indivíduo tem uma história, ele carrega essa história. E eu acho que, muitas vezes, como a gente não tem pares dentro da academia, eu vou dizer para você, historicamente, eu me ressinto de estar na Universidade de São Paulo e ter poucos alunos negros e pardos. Eu me ressinto de nunca ter tido um orientando negros e pardos. Tem uma agora. Eu me ressinto dessa não presença dessas pessoas que formam o campo intelectual. Eu só vou entender o racismo quando eu estiver do meu lado sempre um menino, uma menina negra me dizendo: isso é racismo, professora. Porque o que a gente entende de racismo sendo pessoas brancas e mulheres brancas é diferente. Um homem, ele muitas vezes não entende a misoginia que nós sofremos enquanto mulheres acadêmicas, porque ele não está no nosso lugar, porque ele não convive cotidianamente com a gente, suficientemente com a gente. Então, acho que o meu texto é mais assim: nós precisamos de pessoas diferentes. Não adianta nós aqui falarmos da diferença se o diferente não está presente. É disso que fala o meu texto, entendeu? É por aí. Perfeito. Então, vou pegar o seu gancho da misoginia, porque chegou uma pergunta aqui para mim
né, do Enio Reis, dizendo assim, mas as mulheres também não oprimem? E acho que a tua pergunta é super importante, Enio, porque acho que a gente muitas vezes confunde quando a gente fala da opressão estrutural para uma violência interpessoal, né? Ou seja, muitas mulheres são violentas, tá? E vão reagir com violência, e são, enfim, e podem ser opressoras, e quando a gente pensa, né? Eu, como mulher branca, provavelmente oprimo outras mulheres também, né? E aí a gente vai ter outros, né, marcadores sociais aí de opressão. Mas quando a gente pensa em opressão de gênero, a gente fala de alguma coisa que a Luísa colocou muito bem, eu até anotei, né? Privilégios em detrimento de direitos fundamentais. Então, quando tem alguém, né, que está descansado, enquanto eu estou cansada, e isso é natural, é um privilégio em detrimento do meu direito fundamental. E não é natural porque eu sou mulher, né? Então, assim, eu não tô, nem estou aqui falando, né, de, enfim, de relação conjugal, por exemplo, né? Então, quando a gente tem, no meu caso muito, aparecem as mulheres lá com queixa de orgasmo, com queixa de desejo, né? E aí você conversa com elas, né? O caso que eu trouxe fala de uma mulher cuja voz não estava sendo ouvida porque tinha um monte de gente falando por ela. Tinham teorias psicológicas falando por ela pela voz de uma outra mulher, né? Tinha um homem falando por ela, dizendo que isso que ela está dizendo, afinal, não é tão importante, porque eu sei como fazer sexo, né? Então, enfim. E aí, ninguém estava ouvindo essa mulher, sendo que essa é uma mulher branca, privilegiada, de altíssima escolaridade, enfim, que você olha e fala assim, essa mulher não é oprimida de jeito nenhum, mas é, né? Ela sofre essa opressão. Então, eu acho que é importante a gente entender a opressão de gênero e opressões sociais, né, aqui, para além da questão individual. Né? Porque eu acho que muitas vezes isso nos confunde. Quando a gente pensa, por exemplo, em relacionamentos abusivos, agora a gente está observando aí um super julgamento, né, que traz essa história, eu não vou entrar no mérito específico, mas eu acho que é importante a gente entender a diferença entre a relação e essa relação dentro de um contexto mais amplo de privilégio e opressão. Tem uma pergunta aqui para a Luísa, gente. Ah, Luísa, repete o nome do grupo que você coordena, que eu acho que tem um monte de gente interessada. É Grupo de Pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas. Tem uma pergunta aqui do Antônio Cunha. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Está dizendo por que razão ainda, para a Luísa, ainda não se tem clara esta posição sobre o tema, sendo que os nossos alunos são encaminhados para fora das instituições. Eu imagino que é sobre o tema dos marcadores sociais, né? Mas realmente eu não entendi muito bem a pergunta, assim. Se você puder, Antônio, bota aí no chat, vê se alguém passa aqui pra gente. Agora, se eu puder jogar uma pergunta aqui para a audiência, vocês já tinham ouvido falar dessas coisas que a gente está comentando aqui ao longo da formação? Porque eu fico pensando que, assim, a Luísa botou um monte de carinha jovem lá, né? Senão que não sejamos jovens, né, Luísa? Mas, enfim, tem um monte de gente bem mais jovem que a gente, e eu tenho essa mesma impressão. Tanto quanto a Franz colocou, eu não consigo ter nenhum orientando negro, pela maneira como a história se estrutura. Né? Porque meu orientando tem que falar inglês, ele tem que chegar cheio de privilégios para conseguir ser da pós-graduação, né? Enfim, pelos critérios lá da pós-graduação. E eu tenho aprendido muito com os psicólogos muito mais jovens do que eu, né? Principalmente sobre esse tipo de temática. E aí estou aqui colocando para vocês que estão nos assistindo. Vocês, na formação de vocês, vocês tiveram alguma coisa sobre isso? É o primeiro contato? Vocês, enfim... Ah, chegou aqui a resposta do Antônio. Não temos tratamento psicológico dentro da escola, né? Então, por que razão ainda não se tem clara essa posição sobre o tema, sendo que os nossos alunos são encaminhados para... Eu acho que ele está falando de evasão escolar, né? Então, assim, que não se tem esse tipo de... Não temos tratamento psicológico dentro da escola. Mas talvez a gente possa pensar, Luísa, em falar... Aqui chegou pra gente que a maioria respondeu que não sabia sobre os temas, né? Talvez a gente possa falar, por exemplo, no contexto da escola, né? Como é que a gente
trabalha com essas questões, sendo que a gente sabe que o psicólogo da escola não faz psicoterapia na escola, né? Qual é o lugar dele nesse sentido de prevenção dessas vulnerabilidades? Bom, a gente vem agora, nesse último ano, desenvolvendo algumas intervenções de prevenção de violência no namoro, e o nosso eixo fundamental é a promoção de equidade de gênero, já com os adolescentes, porque entendemos, né, que a estrutura, né, das violências experienciadas, principalmente contra meninas, está baseado nessas desigualdades de gênero. Então, eu entendo que a escola é um lugar de prevenção e de promoção de saúde. E aqui, muitas vezes, a gente vai trabalhar muito mais com intervenções psicossociais e que podem estar sustentadas no entendimento das TCCs, mas com o cuidado, e eu acho que isso é independente do local onde nós estejamos inseridos para intervir, não patologizar uma experiência que é de violência e de opressão, sem considerar isso violência ou opressão. Então, eu tenho uma aluna que agora está estudando, a Sândia Marques, está estudando as relações raciais no contexto da psicoterapia, e o principal tema dela de investigação é o efeito da branquitude, né? E isso a partir de algumas inquietações e de algumas situações clínicas de supervisão, por exemplo, de supervisor dizer assim, mas o paciente, né? Um paciente homem negro chega e diz assim, eu não gosto de ir ao shopping porque eu me sinto vigiado, eu me sinto monitorado, parece que eu vou roubar alguma coisa, as pessoas ficam me acompanhando, eu observo seguranças me acompanhando, né? E aí o supervisor disse assim, não, mas isso é uma distorção, isso é uma vitimização. Então, isso é muito grave, porque isso mostra uma cegueira racial do terapeuta branco, que entende aquela vivência daquele paciente a partir da sua branquitude. Isso é muito violento, né? E eu acho que esse olhar a gente pode lançar também em outros contextos, né? Quando somos, por exemplo, psicólogos e psicólogas atuando em escolas. Será que olhamos para a dificuldade de aprendizagem ou para algum problema de relacionamento de uma criança a partir desses marcadores identitários sociais? Será que olhamos para um menino negro de uma escola periférica apenas como uma criança violenta ou entendemos essa violência, essa agressão a partir das opressões e da não garantia de direitos básicos que essa criança está vivenciando? Então, acho que é esse olhar enquanto profissionais da saúde em diferentes contextos que deve nos acompanhar. E eu acho que em termos de formação de profissionais da psicologia, nós estamos muito atrasados, né? Muito atrasados mesmo, mas eu acho que antes tarde do que mais tarde, né? Eu fico muito feliz, né, de estar com vocês num evento como esse, de terapias cognitivo-comportamentais, discutindo essas temáticas. Vai, Franci. Eu queria só fazer uma ponte aí, até responde um pouco a questão da Ana Mello e da Marina, né? O livro que a gente acabou de lançar, pessoal, que é esse aqui, que é Islã, Decolonialidade em Diálogos Plurais, é um livro que a gente coordenou no Graças, e tem vários textos de colegas meus psicólogos, e tem um trabalho específico que é da Mariana Leal de Barros, que foi aluna do nosso programa, foi aluna de graduação da USP de Ribeirão, que ela disse para a gente assim, que quando ela fez o doutorado dela, ela, que era com Umbanda, ela não tinha se apercebido que a interlocutora principal dela era uma mulher negra. Então, ela escreve esse texto, que eu vou ler só o título para vocês terem uma ideia de como ela volta para o texto dela para repensar isso, que é Sangue Lavado, Psicanálise, Branquitude, Implicações Subjetivas para Negras, Negres e Negros, e não Negras e Negres e Negros. Então, assim, ela volta para essa discussão.
E aí, para pensar a questão do currículo, né, e aí fazendo aqui a propaganda do texto da Isabela, que eu acho brilhante, que a Isabela terminou o curso de psicologia no ano passado, e eu citei o texto dela. O que a Isabela faz, Isabela Macedo? Ela faz uma crítica, uma proposição sobre o curso de psicologia, né? O que é o curso de psicologia, o que falta, né? Ela não joga tudo fora, é lógico que não, mas ela faz uma reflexão do caminho que ela teve que fazer para ter acesso a essa discussão de decolonialidade, questões identitárias, né? Ela conta esse percurso dela. Então, quando a gente está trazendo essas questões, e aí alguém comentou, né? A Aline comentou, eu aprendo muito com meus alunos mais jovens, né? E aí, quanto é bom a gente começar a aprender com os colegas negros que estão ali, que são psicólogos negros, psicólogos trans, psicólogos PCDs, psicólogos indígenas, né? Trazer essas pessoas para compartilhar com a gente os saberes, porque senão a gente vai continuar falando da diferença sem trazer a diferença, né? E eu acho que a proposição do livro, né? Aqui tem texto do professor Manuel dos Santos, tem texto de antropólogos, de pedagogos, enfim, tem uma galera pensando decolonialidade, né? Mas acho que é importante a gente sempre ter isso, né, na mente, né? Sempre ter isso no nosso retrovisor. Muito bom, gente. Eu acho que a gente já está na nossa hora, né? Queria chamar, então, quero agradecer muito vocês. Estamos abertos para continuar esse diálogo. Eu tenho muito interesse em continuar esse diálogo com vocês. Quem quiser saber mais, deixei aqui meus contatos, @doutora Aline Sardinha. Se vocês quiserem repetir aí os contatos de vocês também, gente, fiquem super à vontade que a gente vai abrir agora um espaço para a Débora falar um pouco com vocês. Vocês querem falar um pouco? Fala aí, Luísa, o @ do seu grupo. Franci, coloca seu contato. É @GPVIC, GPEVVIC. Entrem lá, e eu até preciso da participação de vocês na nossa pesquisa, essa que eu comentei da Sandy. Tem lá o QR Code para vocês participarem, psicoterapeutas de todo o país. Aí. Estamos muito interessados. Né? Repete, por favor, professora, para a gente colocar no chat. GPEVVIC. GPVIC. Pronto. A Júlia já vai colocar aqui no chat para todo mundo. Muito obrigada. Da doutora Aline Sardinha também. E a professora Franci. Eu queria agradecer muito, né, o convite. Nossa, amei conhecer vocês. Vamos continuar, né? Porque assim, é tão bom encontrar alguém que está falando a mesma coisa, a mesma língua, só que com cores diferentes, né? A gente só usa outros coloridos, né? E eu nem preciso falar, né, gente? Porque eu já vi aqui no meu Instagram, o povo já achou, já compartilhou, já comentou. Então, para quem não foi tão esperto, não achou o Instagram, @FranciRose, né? E o meu grupo é @Grupo Gracias, e Gracias mesmo, né? De Gracias à la Vida, né? Grupo Gracias, que também está no Instagram. E é Gracias, né? De agradecimento mesmo, que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. E a gente está postando essas últimas semanas, a nossa pesquisa sobre islamofobia. Mas muito feliz, e queria agradecer aqui as pessoas que escreveram no Instagram enquanto estava olhando aqui, e muito generoso, muito bonito o retorno de vocês. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer muito a professora Aline Sardinha, a professora Franci Rose, a professora Luísa. Difícil pronunciar esse sobrenome, vamos ver se eu consigo. Habigzang. Acertei? Habigzang. É isso? Ela está dizendo que sim aqui. Tá bom, então, muito obrigada, professoras. Foi ótimo a colaboração de vocês para esse evento, a participação. O pessoal está elogiando muito aqui no chat, agradecendo. Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, eu gostaria de dar os meus recados, então, né? A ArtMed 360 é a plataforma de cursos online da ArtMed. Você já conhece? Se não conhece, dá uma olhada lá no site www.artmed360.com.br.
você vai encontrar diversos cursos livres na área de saúde mental. E, claro, quem está participando deste evento tem vantagens ao se inscrever em um dos nossos cursos selecionados em terapia cognitivo-comportamental. Tem o curso completo de terapias cognitivas, com coordenação de grandes nomes da psicologia que planejaram o conteúdo do curso. O professor Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, a professora Fátima Vasques e o professor Marco Calegaro. E esse curso completo de terapias cognitivas está com 40% de desconto com o cupom JTCC40. E tem também o curso online aí que está todo mundo de olho, que é o de terapia do esquema. Curso online de terapia do esquema, um curso completo que foi planejado e é coordenado pela professora Fátima Vasques, pela professora Séries Mota Duarte e pelo professor Marco Calegaro. Também conta com a parceria da Escola Cognitiva Ciência. E este curso completo de terapia do esquema está com uma super oferta de 30% de desconto, usando o cupom JTCC30. Esses descontos só acontecem em eventos especiais como esse, hein? Então tem que aproveitar, porque a promoção é por tempo limitadíssimo. A nossa equipe, então, vai postar aí os links desses cursos no chat do YouTube para você clicar e ir lá conferir. E se você gostou da plataforma Artmed 360 e quer comprar um curso acima de R$1.000, fale agora com um dos nossos consultores pelo WhatsApp que vai aparecer na sua tela, porque você também ganha um presente especial, que é o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, de Judith Beck, que está em sua 3ª edição e é lançamento da editora Artmed. Então é isso, além do desconto que todos os produtos já estão, falando com um dos nossos consultores por WhatsApp, você ainda ganha esse presentão, que é lançamento do selo editorial Artmed. Bom, recado dado, então, agora a gente vai para um breve intervalo e você aproveita para descansar um pouquinho, tomar uma água, que daqui a pouco nós teremos uma sessão especial com 2 professores especiais, os queridos professor Bernard Ranger e professora Eliane Falcone, que vão falar sobre o futuro das TCCs. Você não pode perder, a gente já volta. A vida é incrivelmente complexa. E não é porque vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, conectado e caótico, não. Ser humano é ser complexo. Cada detalhe, por menor que seja, é todo um universo. E os profissionais da saúde que querem ser relevantes e fazer a diferença precisam ser especialistas nas melhores práticas e, principalmente, especialistas em pessoas. E é para profissionais que nunca param na busca por conhecimento prático de excelência que o maior hub de educação em saúde do Brasil criou a Pós-Artmed. São cursos completos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, com a chancela da PUC-Paraná e das principais sociedades científicas do Brasil, com aulas 100% online e interação ao vivo com os professores. Tudo pensado para você estudar do jeito que mais se adequar à sua rotina e te ajudar a cumprir seu propósito profissional. Faça já a sua matrícula e conte com a Artmed para alcançar novos horizontes na sua carreira.